Seu cachorro come tudo que você coloca para ele? Seu cachorro tem algum tipo de problema na hora de se alimentar? Se não, que ótimo, provavelmente você está fazendo tudo certinho. Se sim, bom, eu vou te ajudar nesse vídeo a entender por que isso é um desafio para você. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E hoje vamos falar de um assunto muito recorrente na rotina vet, que é: doutora, o meu cachorro come, mas ele não come tudo que eu coloco, ou então ele demora demais para comer, ou então ele só come se tiver algum agradinho junto com a ração, ele não come ração pura. Então, bora lá descobrir por que o seu cachorro pode não estar comendo? Existem vários motivos, né, pelos quais os cães não comem bem, não comem direito, e eu vou citar eles aqui para vocês, né? Então é muito importante que você tente identificar algum ponto que seja aí compatível com a alimentação do seu pet, né? Então, você conseguindo identificar isso, você consegue ajuda muito mais fácil, ou você consegue você mesmo fazer com que isso não vire mais um problema na sua vida. Isso geralmente acontece muito mais com ração do que quando o animal come uma AN equilibrada. Quando a gente fala de ração, as pessoas elas tendem a querer assim, dar para o cachorro uma ração, ele não come muito, ela vai lá e troca, dá outra, ele come bem no início, depois para de comer, e aí vai trocando a ração, e aí no fim ela fala: meu Deus, não adianta, toda hora o meu cachorro vai querer uma ração diferente, então aquela pessoa vira refém daquilo ali. Tá sempre experimentando uma ração, sempre tendo que fazer transição de ração e tudo mais. A verdade é que um cachorro pode comer a mesma ração desde pequenininho até quando ele for muito velho, né? Que normalmente quando não tem nada disso daqui que eu vou citar para vocês, ele vai comer feliz da vida, com a boca ótima, e vai até agradecer você depois, né, do alimento que ele acabou de comer. Mas então vamos começar logo já com os motivos, para não enrolar, para esse vídeo não ficar longo. O primeiro deles é um cachorro que ele não come, ele diminui o apetite porque ele está doente. Quando a gente tem um cão que está com algum problema, por exemplo, ele está com alguma infecção ou alguma inflamação ou alguma doença sistêmica, alguma coisa assim, a maioria dessas doenças, um dos primeiros sintomas que a gente tem é a falta de apetite. Um cachorro com febre normalmente não come. Um cachorro que está mal, com mal-estar, assim, normalmente ele não come. Tem aqueles cães que têm a doença crônica, que é uma doença que ela vai existir e às vezes ela é tão sutil a mudança que o tutor não percebe, e quando o tutor vai perceber, ela realmente está assim, bem avançada, né, que normalmente é quando o cachorro para de comer de vez. Mas quando ele demonstra uma certa seletividade, né, a doença pode ser um fator bem importante, tá? O segundo fator que faz com que o seu cachorro fique bem mais assim seletivo, que ele diminua o apetite, é desconforto. Então, uma coisa muito comum, que às vezes a gente não presta tanta atenção quando é o nosso cachorro, né, é a questão do refluxo, por exemplo, é a questão da gastrite, por exemplo. Né? Às vezes o animal está com bastante gás, ele faz distensão abdominal, e isso pode muito bem acontecer devido a algum ingrediente que existe naquela ração que ele está se alimentando, né? Então ele fica com um desconforto ali abdominal, fica com desconforto para tudo, e ele prefere não comer, porque ele sabe que depois que ele come vem o desconforto. Então muitas vezes pode estar relacionado a desconforto também. E não só desconforto causado pelo alimento já, mas um desconforto causado por outros motivos. Por exemplo, aconteceu alguma coisa específica, o animal ficou cheio de gás, comeu alguma coisa errada no final de semana, ficou cheio de gás, o animal é muito estressado, muito nervoso, que é o próximo ponto aqui, o animal tem gastrite, né? Então, tudo isso aí vai causar um desconforto constante nesse pet. Então, o nosso próximo ponto, já que eu toquei nesse assunto, é a falta de apetite por estresse e ansiedade. O animal que ele é muito ansioso e o animal que é muito, muito estressado, ele geralmente pode diminuir bastante o apetite dele. Normalmente, estresse, ele é o contrário, né? Ele faz com que o cão ele coma muito, muito mais, né? Aquele cachorro que é o tempo inteiro estressado, muitas vezes ele come muito, muito mais. Por quê? Porque o estresse libera cortisol e o cortisol aumenta a fome do animal. Porém, o que acontece, gente, é que a gente também pode ter o efeito reverso em algumas situações de estresse. Tipo assim, ó, o animal ele mudou de ambiente, o tutor do animal está viajando e o animal ficou sozinho.
alguma coisa assim que vai causar um estresse momentâneo nele, né? Então, geralmente, nessas situações aí, o cachorro tem mais dificuldade de comer, fica com apetite mais seletivo. Apetite seletivo, né? Não podia deixar de falar do apetite seletivo, que seria a nossa quarta situação. São poucos os casos, tá? São pouquíssimos os casos, porém, os cães, sim, também têm apetite seletivo. Por que são poucos os casos, Paula? São poucos os casos porque quando você consegue eliminar tudo isso que eu falei, quando você consegue, inclusive o último é o mais importante, né? Eliminar a última opção aqui que eu vou dar para vocês, você vai ver que você não chega nessa opção. Você vai ver que o apetite seletivo é tipo assim, é o último que acontece de fato. Só que aquele cachorro, ele começa a ter apetite seletivo, porque você viu que ele não comeu direito, você vai lá e dá um franguinho. O franguinho realmente chama muito mais atenção do que a ração. Você viu que ele não comeu, você vai lá e dá um sachê, um patê, e com certeza aquilo vai chamar muito mais atenção do que a ração pura. Você viu que ele não está comendo e dá o quê? Um ovinho. E é claro que aquilo vai chamar mais atenção. Então ele vai deixar de comer, porque se ele deixa de comer, você dá o frango, você dá o ovo, você dá o patê. Então isso pode aumentar aí a seleção, né, do apetite dele, né, do paladar dele. Pode ser sim que tem cães que não gostam, por exemplo, de certas fontes de proteína. Isso acontece. Vai dar uma fonte de proteína, sei lá, de carne, de carneiro, pode ser que ele não coma. Vai dar uma de frango, geralmente a de frango é a mais aceita por todos, né? É assim, é a universal. Porém, tem cães que não se dão bem demais, assim, com a proteína de frango. Então, tem animais sim que são seletivos, embora não seja a minoria, bem pelo contrário, é a minoria que é bem seletiva, tá? E por último, e o mais importante de tudo, é o manejo errado. Manejo errado, gente, é assim, é algo que é o maior pecado na alimentação do pet. A maioria das pessoas pecam e muito no manejo alimentar do pet. E quando eu falo pecam e muito, são 10 anos trabalhando com isso, são 10 anos vendo pessoas e pessoas fazendo coisas erradas. Vou falar para vocês que somente 10% mais ou menos dos clientes fazem o manejo certinho, o manejo do jeito que deve ser feito. O manejo que eu faço, o manejo que a maioria das pessoas assim que, né, já tem esse conhecimento de manejo alimentar fazem também, que é o quê? Você dá para o cachorro e você não dá muita margem de tempo para ele se alimentar. Você dá para o cachorro o alimento, né? Se você não for fazer nada assim de divertido e tudo mais, você dá para o cachorro o alimento. O alimento para ele tem que ser algo assim, meu Deus, consegui, é agora, eu preciso desse alimento. Isso daqui é uma coisa que eu ganhei. Isso aqui é uma coisa muito importante para mim. É isso que a cabeça do cachorro tem que pensar quando você oferece o alimento para ele. E como que você vai conseguir isso? Você acha que você vai conseguir isso deixando aquele alimento para ele comer a hora que ele quiser? Jamais. Tudo que é muito fácil para o animal, para a gente também, para qualquer ser, né? Vira algo banal, vira algo que, tá lá mesmo, eu vou a hora que eu quiser e tudo mais. Agora, o manejo alimentar certo, você oferta para o animal. Quis, ótimo. Não quis, vai ficar sem. Tem raças, né, que são raças que têm algumas tendências, como hipoglicemia, por exemplo. Se esse for o caso, é muito importante que você veja com o seu vet para ele te dar uma vitamina para você dar enquanto você faz o manejo correto, para ele se acostumar com o manejo correto. Não é difícil, gente, não é difícil. Eu vou falar para vocês, agora com o canil, né, todos os cães de canil que eu peguei, todos eles eram seletivos. Todos. E todo mundo fala, Spitz é muito seletivo, não sei o quê. Não, é porque o manejo estava errado. Quando eu comecei a adequar o manejo aqui, gente, 2 semanas estava assim, uma beleza. Até mesmo porque tem competição entre eles, né? Eles veem outros cães comendo, eles tendem a comer também. Ou então, se ele ficar sem, o outro vai comer dele. Então, realmente, eles comem. Então, quando você tem 2 cães, é até mais fácil do que quando você tem um cachorro só. Mas os cachorros do canil vieram todos com alimentação à vontade. Porque para o canil é muito mais fácil deixar a alimentação à vontade. Mas aí, como que você sabe que o fulaninho comeu tudo que precisava comer? Como que você sabe que o ciclano está bem nutrido? Ainda mais com aquele monte de pelo, que você não consegue nem enxergar o cachorro. Lógico, você vai pegar nele e tudo mais, mas com aquele monte de pelo que engana. Então, a gente precisa fazer com que esse cachorro coma certo, para a gente saber se ele está comendo a quantidade certa, né? E então, é muito importante que você saiba disso. Mas o meu cachorro, Paula, quando ele não come, ele vomita.
Então, muitas vezes a gente também tem que associar isso à vitamina. Porque aí o cachorro que fica... Normalmente o cachorro ele vomita por quê? Porque ele fica muito tempo sem se alimentar, né? E ele ficando muito tempo sem se alimentar, ele acaba, né, vomitando. Quando a gente dá uma vitamina para ele, por exemplo, aí a gente consegue eliminar isso, sabe? É assim, gente, manejo alimentar de cão deu a comida, comeu, maravilhoso. Não comeu, vai ficar sem. Infelizmente, você come na próxima refeição. Porque você não quis, você não deu valor, então você come na próxima refeição. E assim eles começam a dar valor. Todos os meus cachorros, eu já fiz isso no Instagram. Se você não me segue no Instagram, inclusive me segue lá. Direto eu mostro para vocês, cada um comendo no seu potinho bonitinho, certinho. Por quê? Porque cada um quer saber do dele. Ou eu vou comer isso aqui, ou eu vou ficar sem. Ou então alguém vai tomar de mim. Né? Então cada um vai no seu potinho e come. Eu até achei que uma filhotinha que a gente ficou agora, né? Até achei que ia ser um pouco difícil, porque quando eles são filhotes, eles precisam, os Spitz, né, no caso, eles precisam até uns 5 meses mais ou menos, eles precisam ter comida à vontade. Isso é normal dessa raça. E eu achei que eu ia ter uma certa dificuldade com ela. Não tive, uma semana de dificuldade e acabou. Né? Então, a gente precisa fazer isso. O manejo alimentar precisa ser correto. Quando o manejo alimentar é correto, é muito, mas é muito difícil você se queixar de o meu cachorro não está comendo. Meu cachorro não quis comer dessa vez. O meu cachorro está fazendo gracinha para comer. Né? Então, é isso, gente, é isso. O cachorro vai comer. Eu vou falar para vocês, os meus cachorros, eles treinam com ração. Eles treinam, porque eles dão tanto valor para a ração, que eles treinam com ração. Então, é algo assim que você vai falar, nossa, mas o meu só treina com petisco. Pois é, mas então reveja se o manejo está certinho. Não está errado se treinar com petisco, não. Mas reveja se o manejo está certinho. Porque quando você faz o manejo certo, eles dão tanto valor para aquela ração, mas tanto valor para aquela ração que eles vão comer. Eles só não vão comer quando tem alguma coisa de errado, que aí a gente começa a ver aquelas 4 outras opções, né? Que são opções comuns, porém não tão comuns como o erro de manejo. Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de finalizar aqui, eu quero dizer para vocês, não é errado você colocar algum tipo de alimento na ração. Porém, que tal você, ao invés de colocar alimento na ração para ele comer, né, tudo junto, que tal você usar esse alimento para dar de petisco para o seu cachorro? Mas meu cachorro só come franguinho. Ok, frango é ótimo, se você fizer o frango direitinho e tal, é uma boa proteína para o seu cachorro. Mas que tal você, ao invés de dar um biscoito para ele, um biscroque da vida, assim, você não dá um pedacinho de frango? Que tal, ao invés de você dar o ovo, né, de uma vez lá na ração, que tal você picar esse ovo e dar ao longo do dia os pedacinhos, dar como petisco para ele? Quando você está comendo, tem o ovinho dele lá, você vai lá e dá o ovo. Que ao invés de você estar comendo um pão, dar um pedaço de pão, você vai lá e dá o ovinho dele. O que você acha disso? Não é muito mais saudável para ele? Mas enfim, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas de hoje. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!